Então, agora nós vamos tratar, mais do que de uma ferramenta, aqui a gente vai olhar para a origem da raiva. Muitas mães me procuram, me buscam, porque estão encontrando dificuldade na vida delas para lidar com a raiva que elas sentem, né? Isso é uma questão que aparece bastante no comportamento humano, mas ali, quando a gente trabalha com mães, isso aparece muitas vezes como uma queixa, né? Realmente algo que está já muito doloroso. E como que a gente corta o ciclo vicioso, né? Essa é a questão que muitas pessoas vêm buscar em mim, em terapia, procuram meus programas, para lidar com esse ciclo vicioso aí. Todo ciclo vicioso ele tem uma origem. Hoje a gente vai, agora nesse momento a gente vai falar especificamente da raiva, mas a gente pode olhar para essas situações sempre de um modo mais geral também, tá? Para outras emoções que a gente entende como negativas. Mas aprofundando a raiva que nasce em algumas mães e que contamina nossas mentes, nossas emoções e nossas reações, essa raiva ela está disfuncional. Mas a raiva em si, ela tem uma intenção inconsciente de proteger. A raiva em si, ela não deve ser condenada. A raiva ela tem um sentido. É interessante a gente pensar na raiva feminina em específico, porque a raiva feminina, ela é muitas vezes potencializadora de muitas mudanças positivas na nossa vida. Ela é. Nós tendemos, como sociedade, a achar que a gente precisa reprimir a raiva, consertar a raiva. Mas a raiva feminina, ela é potencializadora. Ela traz um potencial de grandes mudanças, tá? Então, a gente precisa olhar, começar a mudar a nossa forma de olhar para a raiva. Claro que a gente precisa ver aonde que ela está trazendo dor, ela precisa estar a serviço de algo a mais, certo? Então, assim, acontece que a gente vive ainda num mundo muito patriarcal, né? Nós estamos começando a vislumbrar um mundo um pouco diferente, onde essas práticas violentas e patriarcais não vão mais operar. Mas a gente nasceu nesse mundo e ainda opera nesse mundo, e nesse mundo patriarcal, as crianças com raiva vão ser punidas. Se for menina, ainda mais, tem maior chance ainda de ser punida. As mulheres, elas são socializadas para abafar a raiva, abafar a sua própria raiva e a dos outros também, muitas vezes. Elas muitas vezes atuam para aplacar os outros. E isso aos custos, muitas vezes aos custos da própria saúde física e mental. É assim que nós somos criadas. As mulheres deveriam despertar para sua raiva e pressionar para mudanças. A raiva, ela pode nos ajudar, pode contribuir para que a gente pressione por mudanças sociais, políticas, para corrigir aquilo que está num lugar de injustiça, em vez da gente seguir praticando aquela menina boazinha que fomos ensinadas. É. Quem foi ensinada a ser uma boa menininha, né? E o que que acontece? Ali, na nossa infância, a mensagem que todo o nosso eu essencial está vivendo no corpo, de, de proteção, que a raiva ela vem como uma defesa, como uma proteção de algo que não está bom, que não está legal. A menina, ela aprende, os meninos, alguns meninos também, mas as meninas são já historicamente treinadas para serem boazinhas, né? Então a menina, ela vai receber uma mensagem o tempo inteiro no corpo dela, que é para ser reprimida. Ela aprende a reprimir, suprimir, congelar toda emoção que é conhecida como negativa, né? A raiva hoje precisa ser olhada e ativada na hora certa. Ela não é uma emoção negativa em si, ela é protetiva, ela é uma defesa, ela nos impulsiona para a resolução quando não calamos mais, certo? Então a raiva, ela tem uma medida protetiva na nossa vida.
que acontece? A raiva, ela é uma emoção muito protetiva, ela é uma defesa, tá? Eu espero que vocês guardem isso, consolidem isso como conhecimento. Ela nos impulsiona para resolução de conflitos, de situações, quando a gente para de se calar, para de reprimir, né? O que que acontece? A raiva reprimida, ela é muito maléfica. Pode causar problemas de saúde, traz para muitas mulheres uma depressão. Embora as mulheres muitas vezes fiquem desconfortáveis em expressar a raiva, tá? Isso não significa que elas não sintam, sentem raiva. Ao contrário, a raiva muitas vezes é desencadeada porque foram tratadas, receberam tratamentos que são injustos, ou quando elas sentem falta de reciprocidade nas relações delas, quando ela é mal interpretada. Assim, o que acontece é que quando a mulher começa a demonstrar mais assertividade, ela já é mal interpretada. E isso acessa um lugar de mais raiva, de raiva mesmo, de expressar a raiva, porque a assertividade em si é algo bom, é potente, é produtivo. Mas ela é mal interpretada. A mulher que é mais assertiva, às vezes ela não é levada em conta, e aí ela entra num processo de raiva, e aí realmente ela é desconsiderada. Vocês percebem esses mecanismos nas relações? Isso acontece nas relações íntimas e no campo do trabalho, tá? E o que a gente precisa fazer é começar a tratar disso, né? A gente não pode mais se conformar com essa situação, né? Porque o tratamento que os homens recebem, e já desde criança os meninos também são treinados, às vezes, para serem proativos, agressivos, né? Assertivos, e deixarem sentimentos como tristeza e doçura guardados, né? Então, aqui, ambos estão sofrendo, mas o tratamento dado a um homem que é assertivo é totalmente diferente. Quando um homem é agressivo, ele é tratado de uma maneira também totalmente diferente de uma mulher. Às vezes, quando ele é agressivo, é que ele vai receber a atenção que ele deseja e vai conseguir aquilo que ele está buscando. As mulheres tendem a ter medo de perder o amor dos pais quando manifestam a raiva, quando elas são crianças. Então, quando adultas, ela enfrenta uma ridicularização da raiva, né? Então, duplamente ela é punida na infância com essa sensação de que vai perder o amor, e na idade adulta, ela de novo ela perde o amor, sendo ridicularizada, visto como histérica, como louca, sim. Embora as pesquisas já surgiram claramente que precisamos estar abertas a todas as nossas emoções, é bom para nós estar abertas às emoções. As crianças ainda são frequentemente direcionadas para certas emoções. Quem já errou com isso? Com as crianças fui eu, ri bastante sobre isso. A gente direciona os filhos para certas emoções em detrimento de outras. E hoje ainda acontece que isso também é com base no gênero. Meninas são socializadas para reprimir a raiva e agir de forma submissa, enquanto os meninos são socializados para suprimir tristeza e agir com firmeza. E essa educação com base em gênero precisa agora deixar de existir. Nós precisamos tomar consciência disso e trazer essa natureza selvagem da criança para o lugar certo, onde essa raiva ela vai ser direcionada para algo produtivo, né? Onde ela conquista espaço de um lugar produtivo, né? E não de um lugar de agressividades e violência. Tá? Assim, claro que dizer isso sobre meninos e meninas não é surpresa para ninguém. E para a gente só deixa cada vez mais claro que essa disparidade começa muito cedo e é potencialmente muito prejudicial para as meninas, né? Para os meninos também, mas as meninas, do ponto de vista de saúde mental e física, elas ficam extremamente desorganizadas e prejudicadas, né?
Então, nós precisamos nos ocupar de ensinar as meninas que elas precisam ser respeitadas. E também fazemos, como nós nos fazemos ser respeitadas nessa nova geração. Precisamos ensinar como que a gente se faz ser respeitada, né? Tem um livro muito interessante sobre a raiva feminina, que é Shemali, acho que é o nome da autora, que ela é um livro chama, eu sei o nome em inglês, eu não sei se ele já foi traduzido, Rage Becomes Her. E ela está falando do poder da raiva feminina, da fúria, né? Porque rage não é só raiva, é fúria também. Então, ela fala sobre o poder da raiva também como um poder de modificador, né? De novo, um poder de mudança, uma força de mudança. E ela ensina, ela fala de como ficar com raiva. É muito interessante a proposta. E talvez você agora, nesse momento, esteja pensando, nossa, a Flávia não ia me ensinar a lidar com a raiva? Agora ela está dizendo que eu tenho que ficar com raiva? Na verdade, eu vou ensinar a lidar com a raiva também. Nós vamos. Mas, como boa terapeuta que eu sou, eu me comprometo com vocês. Primeiro, precisamos parar de reprimir a raiva. É só parando de reprimi-la que nós vamos ter gerações mais saudáveis de mulheres. Então, como que a gente faz? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa desenvolver a nossa autoconsciência. Desenvolvendo nossa autoconsciência. Por quê, Flávio? Que autoconsciência? Eu já sei que eu tô com raiva. Nem todas as mulheres sabem quando a raiva está surgindo. Mulheres reprimiram desde muito cedo essa emoção, apanharam, foram punidas, foram deixadas de lado, foram ignoradas, né? Quando elas expressam essa emoção. Então, por isso, muitas vezes nem estão cientes da raiva. Está tão suprimida, tão reprimida lá que ela não permite. Elas foram a vida inteira incentivadas a serem doces e sorrir. Quem não foi, né? Qual mulher não foi? E para elas pode ser muito importante, primeiro, aprender a tomar consciência de que a raiva está surgindo, qual é o momento em que a raiva surge, porque muitas vezes, por questões da nossa infância, expressar nosso descontentamento, nossa raiva, dá muito medo, por medo de perder o amor da pessoa diante da gente, que está produzindo raiva na gente, por alguma razão. Então, de novo, a raiva, ela é um contorno, é um momento em que ela diz, aqui não pode passar. É uma expressão de limite. E se a gente não olha para essa expressão de limite, não expressa esse limite, né? Se a gente não olha para o que está sentindo, não percebe o que está sentindo e não expressa esse limite, nós estamos fadadas a ficar inconsciente disso e ter momentos de explosão ou de depressão, certo? Então, desenvolver essa autoconsciência, porque isso também vai trazer potência para essa mulher, tá? Então, primeiro você vai ter que descobrir o que tá, aonde que tá cutucando essa raiva que você andou suprimindo e reprimindo tanto. Às vezes leva um tempo. Para você aprender, começar a perceber, ter mais consciência, uma segunda sugestão que eu sempre faço é ficar com a sensação da raiva por alguns momentos. Será que você consegue? Quando a raiva surge, você consegue por um momento deixar essa sensação no corpo sem partir para a reação possível? Essa é a pergunta que eu faço para as clientes, tá? E que vocês podem fazer para as pessoas que estão com você, diante de você, com raiva, para suas clientes, para suas crianças. Será que a raiva, ou para você mesmo, quando surge essa raiva, será que consigo por um momento deixar essa sensação no corpo
sem ir para uma reação. É possível isso? Porque aprender a canalizar a agressividade é importante, porque a sociedade exige que a gente saiba, né, que a gente arque com as consequências dos nossos comportamentos. E estas explosões de raiva constantemente no seio familiar ou no seio do trabalho é prejudicial para a nossa sociabilização, tá? Então a gente precisa aprender a canalizar. Mas primeiro a gente precisa aprender a perceber. Então quando ela surge, você percebe e você consegue ficar com ela, sentir ela e deixar ela aqui. Não se trata de reprimir, nem reprimir o que você sente, nem reprimir a expressão, tá? Esse processo quando a gente reprime, a gente só faz a onda do comportamento reativo seja ainda mais forte. E ela surge como se fosse do nada. Ela vem desestruturada e deixa a pessoa em um estado muito alterado, sabe? Ela não consegue assimilar, ela não integra e também não articula essa raiva nas relações de uma forma produtiva, né? Ela não funciona como defesa, porque ela vem muito desarticulada, sem assimilação, sem integração, tá? Então, o que a gente reprime vem com mais força e de uma forma muito pouco benéfica. Ela é bom que a gente não reprima, porque quando a gente fica reprimindo, ela vem com essa força e não é benéfico. Então, o corpo ele tem memória e pode ser que você esteja com um acúmulo de hormônios do estresse, tá? Talvez por situações traumáticas, talvez você esteja operando com o sistema nervoso há muito tempo no modo luta ou fuga. Uma experiência traumática pode afetar a sua capacidade, tá? E pode afetar a sua capacidade de percepção, afeta a gente num lugar muito profundo. E afeta essa capacidade da pessoa de lidar com essa energia interna que surge, sabe? Com essa excitação. Então ela já parte para o ato, para a reatividade. Ela fica com a excitação interna e ao invés de lidar com as reações corporais, emoções e sentimentos, ela já vai para um lugar reativo. Frequentemente, as pessoas traumatizadas ficam com aquilo que a gente chama de janela de tolerância muito diminuída. Eu vou explicar a janela de tolerância aqui, para quem não conhece, porque é muito importante, sobretudo quando a gente está lidando com questões de trauma, trazem essa reatividade, esse ciclo de reatividade. Janela de tolerância é o quanto de excitação física e emocional uma pessoa consegue lidar de modo integrado, sem se desregular, sem congelar nem dissociar, tá? E para vocês compreenderem melhor, você pode visualizar a janela de tolerância como se fosse uma faixa produtiva, tem aqui uma faixa produtiva, com duas margens em cima e embaixo que são problemáticas. Então, a janela de tolerância fica mais estreita e a faixa problemática aumenta. Então, a tolerância fica diminuída, faixa de tolerância, tá? Então, a pessoa, ela não ela tolera bem menos situações onde há uma excitação muito grande do sistema nervoso, situações que foram sentidas como difíceis, vão muito rapidamente levar a pessoa a entrar num dos extremos, de caos ou paralisia. Então, na borda de cima, digamos que na borda de cima dessa faixa que eu falei, da janela de tolerância, quando a situação vai além da capacidade de integração, pode surgir, na faixa de cima, descontrole, impulsividade, inundação emocional, acesso de ansiedade, acesso de raiva, ataque de pânico, choro, sabe? No outro extremo, na borda de baixo, tem mecanismos que levam a uma restrição radical da excitação. Aí o que que surge ali? Vai surgir anestesia, depressão, perda de vitalidade, lentificação, sabe? É um lugar sem
vitalidade. Entendem? É para o menos. Um é para o mais, é um extremo de, de descontrole, o outro é para um extremo de falta de ação, certo? Entre as duas margens de tolerância, apenas ali entre as duas margens da janela, né? Que essa experiência interna pode ser assimilada e integrada pela pessoa. Então, é no estado de integração que tem possibilidade de uma articulação coerente, tá? Entre sensação, sentimento, pensamento e ação. Então, aqui, se você tá com a sua janela de tolerância muito curta, você está tendo experiências sempre sem conseguir, experiências internas, sem poder assimilar e integrar nada. E vai precisar trabalhar, porque é só no estado de integração que tem possibilidade de você articular tudo isso, de, de ter uma articulação realmente coerente entre o que você está sentindo, sensações corporais, esse sentimento, os seus pensamentos e a sua ação. Você passa a agir e você sai da reatividade quando você vai ampliando sua margem de tolerância e sendo mais capaz de assimilar e integrar todas as experiências, tá? Então, aqui o campo do trabalho é interno, é um mergulho na matéria corporal, é na memória somática mesmo, e de preferência fazer isso diariamente, como se fosse um tratamento, né? Uma pílula diária de tratamento com recursos somáticos de autorregulação. A tendência é que a reatividade vá se dissolvendo em torno de 8 semanas de prática regular todo dia. Já se observa resultados bons de mudança de efetivas mesmo, tá? Na elasticidade desse corpo emocional, essa plasticidade emocional, essa capacidade aí de estar no mundo. E aí você também já pode, a gente já vai observando ampliação da janela de tolerância, tá? Então é bem importante que vocês olhem para isso. Temos exercícios somáticos a serem feitos que precisam ser praticados regularmente. Para quem está com a janela de tolerância baixa, diminuída, é muito importante uma prática regular. E regular eu quero dizer todos os dias. É como se fosse uma pílula, né? Você não tem que tomar o remédio todo dia. É um remédio que você toma todo dia. Mas ele não tem gosto ruim. Ele é prazeroso. Só precisa da sua disponibilidade e a sua dedicação, né? Então, e quando a gente, uma pergunta que surge muitas vezes quando eu estou dando essa aula, e quando a gente não tem na nossa bagagem uma biografia que foi traumática, ou tão traumática, porque trauma todo mundo vai ter na vida, né, gente? Mas o que importa é a resposta que a gente está dando, né? Essa resposta traumática que a gente está tendo. Mas se a gente percebe, às vezes, que tem algo além, nós tendemos nas práticas terapêuticas de esquecer que a gente carrega informação do nosso sistema familiar e o nosso corpo também, tá? Então, existe uma memória somática que vem com o nosso sistema familiar. Nós temos um DNA que veio do pai e um DNA que veio da mãe. Cada célula do nosso corpo tem um DNA que veio da nossa bagagem familiar, certo? E hoje, na epigenética, a gente já está entendendo que traz mais do que apenas a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, entendeu? Traz muito mais. E por diversas vezes na minha prática eu percebi que essa janela de tolerância estava diminuída, sim, mas que para além dessa resposta somática aí, havia uma natureza de trauma transgeracional. E que por isso a dificuldade em lidar estava mais forte ali. Essas memórias, elas transparecem, tá? Elas transparecem para as clientes quando a gente faz exercício sistêmico. Basta conectar que na mesma hora elas percebem, né? Com esse campo, elas vão perceber que aquilo é do campo delas, não é só delas, não é só no corpo delas, né? Que elas estão em ressonância com o campo da família delas e tem uma resposta aí traumática que ela está trazendo. Ela está em lealdade com o sistema dela
E tem que a gente precisa fazer é ajudar a cliente a voltar para o lugar dela dentro do sistema familiar. Porque muitas vezes estamos fora do nosso lugar, ou fazemos assim para manter o pertencimento. Mas isso é tudo trabalho de um outro momento. Aqui nós estamos olhando mais para a parte da biografia. E é muito importante ter clareza da origem da raiva, né? E o trabalho somático vai fazer toda a diferença aqui. Então, quando você começa a olhar para a origem dessa raiva, você vai perceber que a emoção, quando ela é disparada, e perguntas que a gente pode fazer. Ela é uma constante no seu dia a dia? Está sempre com raiva? Ou são momentos, são gatilhos que são apertados e você reage no automático? E aí, assim, um outro passo é romper com o ciclo vicioso, gente, porque se a gente está sempre ressentida, tentando controlar os ataques, mas um gatilho é apertado, você dispara na reatividade, e aí depois que disparou, né, teve essa descarga de raiva reativa, você pondera, você percebe que foi agressiva, você se sente mal, mas você também se dá razão, mas você tem um sentimento de culpa, mas tem um ressentimento de alguém ou da própria vida, né? Precisamos romper com esse ciclo vicioso para já, para ontem, né? E como que a gente administra a raiva? A raiva, ela pode ser uma grande aliada das mulheres e mães, tá? Quando ela está bem canalizada. Então, a gente precisa diferenciar, buscar esses passos aí que eu estou dando para você, mas diferenciar também os objetivos que a gente busca alcançar através da raiva. Porque às vezes estamos em busca de poder e controle sobre os outros. Observe se a sua raiva não é canalizada para poder e controle sobre os outros. Porque a gente pode canalizar, a gente pode ajudar, a gente pode se ajudar e ajudar muitas pessoas quando a gente canaliza, direciona a raiva para algo maior, para um bem maior, né? Isso aconteceu comigo na minha vida. Quando eu descobri que o parto dos meus dois filhos, que já tinham nascido, poderia ter sido completamente diferente, e que, embora tenha sido parto normal, eu sofri uma série de procedimentos de forma rotineira, sem nenhuma razão, sobretudo a episiotomia, aquilo me deu muita raiva. Me deu raiva ter esse conhecimento só depois. Me deu raiva essa prática tão antiquada ainda, em pleno anos 2000, né? E o que que eu fiz com isso? Eu transformei a minha raiva no meu ativismo. Então, eu trouxe o meu conhecimento para a cidade onde eu moro, fiz um grupo de apoio, criei um vínculo com novas mulheres, com outras mulheres, informando que aquilo não precisava. Eu pude ir atrás de um parto diferente para minha filha caçula. Ela nasceu de um parto humanizado. Eu pude escolher aonde ela ia nascer, como ela ia nascer. Porque eu usei essa raiva para coisas que foram produtivas. Eu convenci o meu parceiro, que não estava nem um pouco convencido, de ter o parto do jeito que eu queria, né? Por quê? Porque eu não queria viver aquilo de novo. Porque eu tinha raiva daquilo que eu tinha vivido, que poderia ter sido diferente. E poderia, né? Os dois partos provavelmente teria tido facilidade, como eu tive, sem todos aqueles procedimentos, certo? Ainda me considero sortuda no momento atual do Brasil, em que a grande maioria das mulheres vão cair numa cesariana quando elas não estão com informação. Eu tive a sorte de estar com um profissional que gostava de parto normal e fez, né? Ele fez o parto normal, porque não foi uma assistência humanizada, né? Então, eu não fui protagonista desses partos, tão quanto eu poderia, né? Mas essa raiva trouxe algo tão bom na minha vida, eu criei um grande movimento na minha cidade. Mulheres vinham de outras cidades aqui perto na região para vir nas rodas. A gente criou um movimento grande. Hoje já tem rodas em várias cidades aqui perto. Tem vários profissionais. É muito legal ver o crescimento que aconteceu, e em parte, né? Não só por isso, mas em parte, porque eu pus em movimento. Eu pus essa raiva num lugar organizado que pudesse servir para um bem maior. Percebem? E eu tinha muita raiva. Agora passou. Mas naquela época eu tinha uma raiva, vocês não têm noção. Então, foi uma raiva bem canalizada.
né? Então, a origem dessa raiva, ela foi feita porque eu sofri violências, ela veio dessa injustiça, esse sentimento de injustiça, né? Esse sentimento de violação do meu corpo, como assim, né? E o que que a gente faz? Quando a gente está organizado, estruturado e com seus recursos no lugar, a gente canaliza para algo produtivo, tá? A origem da nossa raiva pode ter muitas camadas, como vocês estão vendo aqui. E algumas vezes nós vamos ver que estamos diante de um pouco de tudo, um pouquinho de cada pétala da flor, né? Que é corpo, corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo alma, corpo espiritual. Então, são 4 pétalas dessa flor e às vezes a gente percebe que tem um pouco de cada um ali, atuando nesse processo de raiva. Mas só de fazer essas perguntas que vocês viram aqui, as coisas já vão se reorganizando e coisas vão se movendo. Para transformar, quando nós estamos com a janela, precisamos fazer exercícios somáticos emocionais para ampliar a nossa janela de novo de tolerância, certo?